Sejam todos bem-vindos a Start Games. Essa é a nossa terceira aula e nela iremos falar sobre a interatividade nos jogos. Os jogos em Android vêm ganhando um grande público por conta justamente de trazerem muito mais interatividade e de apresentarem o uso dos sensores como um elemento que amplia o efeito sensorial do jogo. Nessa aula, iremos tratar sobre a interatividade nos jogos e falar. Nessa aula, iremos tratar sobre a interatividade nos jogos e falar um pouco sobre a montagem do seu jogo de sucesso com o Android. Vamos conhecer um pouco da ferramenta Tiled Maps. Ferramenta essa que nos permite ladrilhar ou desenhar um cenário para o nosso jogo, permitir selecionar locais onde podemos trabalhar os aspectos físicos da colisão e ampliar a capacidade sensorial do ambiente dos nossos jogos. Vamos conhecer um pouco do Tiled Map Editor. Acesse o site mapeditor.org e faça o download do Tiled. O Tiled Map Editor é um editor de mapas muito utilizado no desenvolvimento de jogos. Os tilets são ladrilhos, ou seja, facilita imensamente o desenvolvimento de jogos. Se você deseja evoluir no desenvolvimento de desenhos e facilitar esse desenvolvimento para chegar mais rápido no objetivo do jogo, é mais fácil utilizar um tilet, porque senão você tem que desenhar cenário a cenário, movimento a movimento. E isso pode fazer com que você tenha aí um tempo muito longo no desenvolvimento do seu jogo. Um dos modos de atalhar esse desenvolvimento é justamente utilizando o tilet. O tilet é utilizado por videogames como PlayStation, Xbox, Wii e diversos outros aplicativos que empregam aí utilização de desenhos de telas com variações usando um padrão de mapas. Se você abrir aí o Tilet, você vai perceber que você tem a possibilidade de, quando você cria, utilizar uma visão ortogonal ou uma visão isométrica. Você pode optar por qualquer uma dessas duas visões. Sendo que a visão isométrica ela é muito utilizada, por exemplo, no desenho de um campo de futebol. Um campo de futebol é justamente uma visão isométrica, o que a gente também chama de 2D e meio. Você vê isso lá no nosso DVD Start Games. Na montagem do seu tilet, no desenho do seu tilet, você vai abrir aí uma imagem utilizando um novo tilet, explorar, você vem aqui e abre a sua imagem. Esse mapa de imagens, você pode fazer o download lá no site do Grupo Alves. Fazendo a abertura dessa imagem, você pode vir aqui e fazer, por exemplo, desenho, inserir, por exemplo, um fundo. Utilize sempre o sistema de camadas, ou seja, essa aqui é a minha camada de fundo. E aí você pode, por exemplo, renomear aqui, ó, e escrever, por exemplo, camada sua de fundo. Agora eu gostaria de criar uma nova camada, uma camada onde eu possa colocar, por exemplo, os objetos onde o meu personagem pode ter algum tipo de colisão. Então eu venho aqui no carimbo e insiro simplesmente um local. Por exemplo, esse local para colisão. Para selecionar e marcar e conseguir fazer a leitura desse objeto, desse cenário, dessa posição ativa do cenário lá dentro do nosso programa, dentro do nosso jogo, é possível você, então, optar por fazer aqui a seleção de propriedades. As propriedades irão ajudar você nesse desenvolvimento. Vamos criar aqui uma nova propriedade que irá nos ajudar, então, a selecionar esse tilet aqui. Para fazer aí uso dessas propriedades, é necessário que você crie aqui um novo objeto. E com a criação desse novo objeto, você tem aqui essas linhas. E aí você pode fazer a seleção. Vou selecionar essa linha fechada
e vou fazer uso aqui dessa seleção fechada para desenhar aqui em volta do meu objeto. Excelente. Desenhando aqui em volta do meu objeto, eu posso clicar no botão direito, propriedade do objeto, inserir um nome ou inserir até mesmo um valor para essas propriedades. Vamos fazer isso, né? Então vamos chamar isso aqui de colide e vamos passar um valor de true, por exemplo. Dessa forma, a partir do momento que a pessoa, o personagem, passar por cima daquele objeto, a variável colide vai entrar para true, vai ter dentro dela o valor de true. Isso facilita muito o nosso desenvolvimento do nosso jogo. Temos um exemplo que iremos apresentar nesse DVD e você pode acompanhar e fazer download e assistir vários vídeos, aulas de exemplos no site do Grupo Alves, acompanhando também através ou do Facebook ou do Google+, ou até mesmo através do nosso site, vários exemplos que nós viemos colocando aí, ou até mesmo através dos nossos estudos de jogos. Bom, com isso você tem aqui a propriedade setada em true e na colisão. Por exemplo, no jogo do Mario, a gente tem aí um cenário, por exemplo, onde alguns personagens entram dentro de casinhas, dentro de espaços que permitem ele mudar, por exemplo, de região, ir para outro local ou acontecer uma variação aí no ritmo do jogo. Você pode selecionar aí, por exemplo, um tapetinho desse aqui, fazer a inserção desse, inserir aqui um objeto, vamos inserir aqui em cima dessa camada aqui, eu vou chamar essa aqui de camada de objetos, ó, camada de objetos. Vou colocar agora a camada de, criar uma nova camada, já que esse objeto é de objetos de colisão, por exemplo, ó, de colide. Vou inserir aqui uma nova camada, que vai ser uma camada de tilets, onde são objetos que não são objetos de colisão, mas sim são objetos onde nós iremos chamar de saídas, né? Beleza, objetos saídas. Vou passar aqui para cima, aqui esse. Beleza. Deixar a propriedade sempre abaixo é mais importante para nós, por isso que eu setei a propriedade de tilets visuais sempre acima dos não visuais. A saída, até para ficar organizado. A saída aqui então, nós podemos adicionar aqui um tilet nela e podemos adicionar uma propriedade, né? Em cima dessa propriedade, a gente teria aí somente propriedade de colisão. Então vamos renomear ela para colisões, né? Então colisão. E agora eu vou chamar isso aqui de nova propriedade de saídas. Agora eu vou criar aqui uma propriedade saída, utilizando o mesmo processo, já está setado. Basta clicar e adicionar aqui, né, saída. Então, se fosse uma fase, essa aqui seria a nossa saída. Se fosse alguns níveis, por exemplo, se fosse portas para entrar em níveis, então poderia ser um nível 1, nível 2. Essa também é uma possibilidade de você criar um menu interativo, utilizando o seu jogo, utilizando um personagem do jogo, para entrar em determinadas regiões, em determinadas casinhas, que sairiam em determinados níveis, em determinadas fases. O desenvolvimento utilizando esse tilet, nós veremos numa aula posterior através de uma videodica. Até lá! Os sons são sem dúvida um elemento que faz com que nos sintamos imersos no jogo. Vamos ver um exemplo. Apresento agora um pequeno exemplo de como utilizarmos sons dentro dos nossos jogos em Android. Nós podemos utilizar sons ou podemos também utilizar a função Music. A função Music significa que você quer tocar uma música que tem uma certa duração e um certo volume. Pode ser que ela seja executada do início ao fim do seu jogo ou seja interrompida. E a precedência maior é justamente as dos sons, ou seja, se estiver tocando uma música, o sound sempre vai sobressair sobre a música, ou seja, o efeito sonoro tem que sobressair sobre a sua música. Nesse pequeno exemplo, nós fizemos da seguinte forma: inicializamos a câmera e antes da inicialização da câmera, uma das questões que nós ainda não havíamos apresentado é a utilização do toast.
Toast são aquelas mensagens padrões que nós possuímos no sistema operacional Android. Ela é bem simples de ser executada, é toast.makeText, diz, passando o parâmetro atual, e a mensagem que você deseja, um tempo de duração e o ponto show para apresentá-la na tela. Ela dá um efeito visual muito bom e acompanha o padrão do efeito visual do sistema operacional. Inicializamos a câmera, fizemos a inicialização aí de uma imagem. Eu peguei justamente aquele botãozinho de curtir do Facebook para fazer um exemplo como se fosse um menu, onde você curte ou não curte. Se você não curte games, você vai rodar um áudio Game Over. Se você curte, você pode rodar um outro áudio qualquer do tipo Start Game. O que utilizamos foi basicamente o mesmo processo que utilizamos para imagens. Nós abrimos uma imagem com Bitmap Texture e nós temos um Sound Factor para inicializar aí a nossa pasta de som que está lá no Asset. Em Sound, nós temos aí o Sound Factor, onde nós podemos fazer um Create Sound from Asset, abrir o nosso som, do mesmo modo que a gente utiliza para abrir a imagem. O único diferencial é que nós passamos aqui a engine com o Get Sound Manager. Com a abertura do som, nós também fazemos uma verificação se houve algum erro. Por exemplo, se o arquivo de áudio não existe, ou se o arquivo de áudio possui alguma dificuldade de abertura, como por exemplo, extensões não permitidas ou extensões que não são possíveis de abrir ou não são de áudio. Dentro do nosso exemplo, nós fazemos aí, inclusive a impressão muito do mesmo modo que a gente já utiliza, muito simples, né? Que é justamente a apresentação dela, e utilizamos aí o sistema de toque. Dentro do sistema de toque, né, a partir do momento que você insere, aparece aí o OnToted. Dentro do OnToted é possível você escolher aí a opção Sound.play. Dessa forma você vai rodar esse som. Como o som é de curta duração, esse som vai executar e vai finalizar. Se fosse um som longo, você poderia colocar o start, o play, e poderiam colocar o stop para parar o som no caso de uma música. Esse foi o nosso exemplo de som. Pode baixar o código-fonte lá no site do Grupo Alves. O Android nos permite a utilização de diversos tipos de menu para favorecer a interatividade no seu jogo. Veja alguns exemplos no Grupo Alves, faça o download de alguns códigos-fontes e assista às nossas videodicas sobre menu.